Então, agora sim, agora vamos voltar para a nossa aula e vamos falar um pouquinho sobre... Estão enxergando? Está aparecendo direitinho? Sim. Aqui, ó. Então, vamos falar um pouquinho sobre a importância dos micro-organismos nos alimentos. Então, eu vou começar pela palavra, tá? A palavra micro-organismos, ela pode ser escrita de duas formas. Ou ela é escrita junto com um O só, ou separada com hífen. Aí os dois Os. Nunca micro-organismo subemendado. Isso já mudou lá na última reforma da ortografia. Então, micro-organismos ou escreve assim, ou escreve com um O só, tá? Então, qual é a importância? A gente já falou um pouquinho, acho que até já falamos sobre qual é a importância, né? Dos micro-organismos para os alimentos. Mas vamos lá, falem aí para mim agora. Por quê que a gente precisa estudar? Basicamente, a gente vai estudar os micro-organismos dos alimentos por 3 motivos. Primeiro, para a produção de alimentos, né? Precisamos saber de como são, como se comportam, como controlar esse crescimento, impedindo ou promovendo para produção de alimentos. Então, muitos alimentos usam os micro-organismos como base para o seu desenvolvimento, como é o caso dos fermentados todos, né? Então, assim, bebidas, o vinho, a cerveja, os queijos, os iogurtes, chucrute, tem vários outros fermentados também, ou que não sejam fermentados mesmo, mas que usam os micro-organismos como base para o seu desenvolvimento. Essa é uma dos motivos, né, da importância do estudo deles. O outro motivo é a conservação. Então, mesmo aqueles que não são produzidos a partir de micro-organismos, eles vão sofrer deterioração a partir dos micro-organismos. Então, a deterioração desses alimentos, a conservação deles, para não deteriorarem, é um outro ponto importante para o estudo dos micro-organismos. No momento que nós sabemos qual a forma de controlar esse crescimento, a gente vai aumentar o tempo de vida, o tempo de prateleira, a vida de prateleira de um determinado alimento. Imaginem que antigamente os alimentos precisavam ser consumidos assim que coletados, né? A carne, o animal era morto e o animal precisava ser consumido, a carne precisava ser consumida imediatamente porque não tinha como conservar. A partir de algum determinado tempo, foram aprendendo formas de conservação, que era primeiro a refrigeração, né? Quer dizer, os povos que moravam lá nos polos entenderam que aquela carne que ficava refrigerada ou congelada durava mais tempo, né? Demorava mais para deteriorar. Depois a defumação, o cozimento. Então, na medida que as civilizações foram melhorando os seus sistemas de sobrevivência, no sentido até de estabelecerem uma residência, né? Quer dizer, desenvolverem a cerâmica, teve várias influências ou várias descobertas, né, invenções que propiciaram esse aumento no tempo de um determinado alimento estar disponível para o consumo. Até que hoje a gente consegue transportar um alimento por quilômetros e quilômetros, né, centenas de quilômetros, sem que ele se deteriore. Imaginem vocês como que nós comeríamos camarão hoje, por exemplo. Sem chance de ter um camarão disponível na mesa de qualquer pessoa se não tivéssemos um meio de conservação. Assim como qualquer outro alimento. A carne hoje, ela não é mais... na verdade, muito pouca, mas eu tipo muito pouca gente mesmo consome o alimento que produz. Na maioria de nós, ou, sei lá, 99,9% da população consome o alimento produzido por alguém e processado. De alguma forma, ele é processado, né? Quer dizer, não necessariamente seja um processamento de
de colocar algum produto ou tirar, mas o processamento que eu falo no sentido do próprio transporte, né, do invase. Os alimentos que a gente consome estão todos ali na prateleira do mercado. Alguém de vocês consome? Pensem aí e me digam. Alguém de vocês consome algum alimento que é feito por vocês mesmos? Produzido por vocês mesmos. Talvez alguém plante uma salsinha. Eu ia dizer um alface. Chás, eu tenho cidreira, funcho. Né? Isso aí. Um chazinho, um temperinho verde. Agora vai lá, pega a base da nossa alimentação. O arroz, o feijão, a carne, a massa. Mesmo quem faz massa em casa vai comprar a farinha que passou por um processamento, que foi transportado, né? Feijão, plantava o feijão, aí tá bom. Mas é muita mão, né? Exato. A questão é que a gente sempre acaba, por ser muita mão, indo lá no mercado que está à disposição, né? E o preço do alimento, embora a gente diga que ele é caro, ele já foi muito mais caro, né? Porque hoje o transporte é muito mais fácil do que na época das carroças, por exemplo. Imaginem, vocês, eu não sei se vocês já leram em algum lugar sobre isso, do açúcar. O meu pai conta que quando ele era criança, açúcar era relíquia. Eles compravam açúcar em torrões. Não era um produto fácil de ser adquirido. Ele morava no interior e lá não chegava o tal do açúcar. Então, ele conta que uma vez eles se escondiam, meu pai tem 74 anos. Quando ele era criança, eles se escondiam debaixo da mesa para roubar os torrões de açúcar para comer. E uma vez ele pegou um torrão de soda, enganado por torrão de açúcar, e tacou aquele torrão de soda na boca, enganado. Pensa a situação. Mas então ele conta essa história, ele conta a história para enfatizar a história do torrão de soda. Mas eu fico pensando que há 70, então vamos dizer, 60 anos atrás, o açúcar ele era comercializado, ele era caro, era difícil de ser comercializado, não era como hoje que você vai ali e compra 1 quilo de açúcar. E assim como o açúcar, os outros alimentos também. Então, quem tinha condição de plantar o seu arroz, o seu feijão, né, consumir a sua carne, era um tipo de situação. Agora, quem não precisava, a forma de comercialização dos alimentos era muito diferente. Principalmente pela conservação e por conta do transporte, né? Era muito difícil. Então, primeira coisa que faz com que seja importante estudarmos microbiologia de alimentos é pela produção de alimentos. Muitos alimentos são produzidos a partir de. Outra é a conservação. Aqueles que não são produzidos a partir de precisam ser conservados e a deterioração microbiana, a deterioração biológica, né, ela é muito importante como forma de perda de alimentos. Os fungos atacam muito a produção de cereais, de sementes, se perde muito de semente de trigo, de soja, de feijão, de arroz, em função da deterioração por fungos. E uma terceira via de importância para estudo dos micro-organismos dos alimentos é a transmissão de doenças. Eles são um veículo de transmissão de muitas doenças, que são as DTAs. Então, a gente tem uma série de doenças veiculadas. Não quer dizer que o alimento cause a doença. Isso é uma coisa importante da gente sempre pensar quando estamos falando a respeito. Não estou dizendo assim, o alimento causa doença. O alimento veicula, ele funciona como um fômite, uma forma de transportar um micro-organismo que causa doença. E como os alimentos são normalmente muito nutritivos, são um local de desenvolvimento fácil para a maioria dos micro-organismos, então que um deles seja colocado ali, ele se multiplica tanto e chega a um número capaz de causar alguma doença. Então, são principalmente essas três importâncias, né, de se estudar: conservação, produção e doenças. A questão é, como se estuda os micro-organismos nos alimentos, já que não se enxerga eles? Não se vê. Como eu falei para vocês antes, muito pouco se percebe visivelmente
a ação de um micro-organismo num alimento. Algumas situações sim, mas na maioria dos casos não. Então, o que é a microbiologia de alimentos? Ela engloba estudo relativo aos micro-organismos importante para a garantia da inocuidade. Era essa palavra que eu não consegui me lembrar. Me fugiu no próprio. Inocuidade dos alimentos, bem como sua vida... Sabe o que é inocuidade dos alimentos? Sabe o significado da palavra inocuidade? O alimento é inócuo quando ele não causa nenhum tipo de doença, né? Ele é inócuo. Bem como sua vida útil, processamento de produtos tradicionais e desenvolvimento de novos produtos, com atributos sensoriais adequados a diferentes públicos consumidores. Nós fizemos aqui outro dia não, uns 3 semestres atrás, uma aluna da nutrição fez o TCC e ela desenvolveu um iogurte à base de kefir. Então, ela produziu 2 tipos, na verdade. Ela produziu um iogurte à base do soro, à base de soro, e outro à base do kefir propriamente dito, né? Era uma bebida láctea e um iogurte. E ela, junto com... como o kefir ele é bastante ácido, né? Ela, então, colocou junto com esse kefir e com essa bebida láctea. A bebida láctea sempre vai ser feita a partir com base no soro, né? Tendo como base o soro do kefir. E o iogurte ou kefir propriamente dito. Então, ela colocou ali tâmara e alguns produtos diferentes, assim, para dar uma saborizada. E aí, nós fizemos, então, os testes de vida de prateleira, quanto tempo esse kefir ficou conservado na geladeira sem alterar sabor, sem alterar as características sensoriais, né? Sem modificar essas características. E também por quanto tempo ele foi ainda um probiótico. Por quanto tempo ele continuou tendo a quantidade de micro-organismos necessária para ser probiótico. Então, nesse caso, foi também o desenvolvimento de um produto. Não publicamos o artigo até hoje, na verdade, não escrevemos. Na verdade, ele está escrito, só falta mandar para a revista. Aí que é isso aí que a gente está falando aqui, né? Hoje, a produção de alimentos pro e pré-bióticos tem ganhado uma frente muito importante, principalmente para os nutricionistas. O controle da microbiota intestinal, né? Como essa microbiota intestinal interfere com a saúde global desse paciente. Isso tem sido muito focado ultimamente para a saúde, como um todo, né? Então, o desenvolvimento de produtos, tem vários produtos, queijos com probiótico, tem gente que faz, não sei se vocês já viram, tem gente que faz pão com probiótico, já viram isso? E o que vocês acham? Vocês acham que pão com probiótico funciona? Pensem cá comigo, se um probiótico é um alimento que contém micro-organismos vivos, se você fizer um pão e assar esse pão, alguma coisa sobrou ali? Não, né? Então, assim, vocês, como nutricionistas, pelo amor de Deus, não me receitem um pão com probiótico jamais, né? Já eram os bichinhos, exatamente. Só que, assim, tem a indústria de pró e pré-bióticos que funciona, sério, bonitinho, e tem as pessoas que vendem pão com probiótico, né? Então, tem de tudo. É importante que a gente saiba diferenciar, mesmo que a gente não conheça o produto. Eu não conheço esse pão com probiótico, mas eu conheço o fundamento de que para ser um probiótico precisa ter micro-organismo vivo ali. E se para ser um probiótico precisa ter micro-organismo vivo ali, e se considerando que o pão é assado, não, né? Não dá. Então, algumas coisas a gente consegue definir a partir dos conhecimentos básicos que se tem. Vamos falar um pouquinho de história. Então, olha só, tentar passar rapidinho. Eu sei que algumas coisas a gente já falou lá no início do semestre passado. Como é a história se relacionar os micro-organismos aos alimentos? Então, há mais ou menos 1 milhão de anos atrás, nada de conservação nenhuma, isso que eu estava falando antes, olha só. Os alimentos na área pré-científica, antes de se saber sobre quem eram os micro-organismos, e antes de se saber, acho que as pessoas nem sabiam que existiam ainda, né? 1 milhão de anos atrás. Sempre os alimentos eram coletados, ou coletados no campo, era coleta de frutas,
colheita de qualquer tipo de alimento e as pessoas eram nômades, né? Então, não existia uma plantação de feijão, como o colega falou antes, que plantava seu próprio feijão. Não existia plantação, não existia cultivo e nem criação de animais. Então, eram só alimentos coletados e ingeridos. O homem era basicamente carnívoro, né? E mais ou menos no final desse período, então uns 10 mil anos atrás, mais ou menos, é que os alimentos passaram a ser cozidos. E quando que os alimentos passaram a ser cozidos? Quando os potes de barro, potes de cerâmicas passaram a ser fabricados também. Quando as pessoas começaram a fabricar esses frascos, que hoje a gente tem as nossas panelas, né? Então, aí é que os alimentos passaram a ser cozidos. Então, os alimentos passaram a ser produzidos em torno de 10 a 12 mil anos atrás. Não é jovem a ciência dos alimentos, né? Ela é uma ciência bastante antiga. Olha só, tem registro de ordenha, então, de tirar o leite da vaca, de 9 mil anos antes de Cristo. Mas aí já começa a surgir o problema de deterioração e também de doenças causadas pelo consumo desses alimentos mal conservados. 7 mil anos atrás, então, inicia a fabricação da cerveja, e essa fabricação da cerveja, ela segue os mesmos moldes de quem fabrica cerveja hoje em casa, né? Quem fabrica cerveja hoje em casa faz isso. Olha aqui, inclusive, de tanto que se tem fabricado cerveja hoje em casa, eu resolvi comprar esse livro. Por quê? De tanto que as pessoas me perguntam sobre fabricação da cerveja. Estou fazendo cerveja em casa. Blá, 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 blá. Tá bom, comprei um livro para poder entender de como se faz cerveja. Ah, sim, imagina se não vão ser umas fabricações meio duvidosas. Devia ser mesmo. Deviam fabricar bem duvidoso. Porque assim, pensa. Exato, eu ia dizer isso, pensa. De onde tiravam os fermentos? Vai saber de onde tirava o fermento. Vai saber dessa água. O que ele escreveu? Pense na Índia, então. Água de poço, né? Vai saber. E vou te dizer que hoje também usam água de poço. Tu acha que as pessoas que fazem cerveja em casa na Índia, aí iam lá no né? Não vamos tomar cerveja na Índia. Não, compra cerveja artesanal. Só precisa sentir o gosto. Refrigerante, as pessoas também produzem refrigerante artesanal, né? Normalmente os contaminantes são coliformes, porque coletam as frutas, né? Por exemplo, sei lá, refrigerante de laranja. Então, coletam a fruta lá do pé, moem essa fruta e aí deixam fermentar. Óbvio que vai fermentar, não tenha dúvida de que vai fermentar. Por que vai fermentar? Na casca da laranja, assim como na casca da uva, na casca das frutas no geral, tem uma microbiota própria, uma microbiota natural daquele produto, né? Que se desenvolve ali porque as características daquela fruta são adequadas, desde pH, enfim, né? Adequada para aquela microbiota. E a maioria das leveduras fermenta, todas fermentam. A questão é que, junto com essas leveduras fermentadoras, tem uma série de contaminantes, né? Quer dizer, o passarinho fez cocô ali, sei lá, a poeira levou não sei o que para ali, a pessoa pegou com a mão, não sabe se dá que jeito, né? Quer dizer, tem uma série de fatores que faz com que esse alimento se contamine e aí a fermentação, tu não sabe do que é. Fermentou o quê? Fermentou da levedura ou fermentou do contaminante? O produto é de qual fermentação? A gente não sabe. Mas o sabor é característico demais. Eu sinto, pelo menos. O sabor, inclusive eu vou fazer vocês cultivarem uma Escherichia coli em casa para vocês sentirem o cheiro de uma Escherichia coli, que aí não passa nenhum alimento mais por vocês que têm Escherichia sem que vocês reconheçam, porque o cheiro é muito característico.
Bom, então, a fabricação da cerveja aconteceu lá 7.000 anos atrás, mas se vocês forem ali na pessoa que produz, não esterilizam? Claro que não. Até porque não sabem o que é uma esterilização, né? Não tem essa noção de que... Eu mostrei para vocês ali a placa, deixei aberta no ar. Vocês acham que as pessoas em casa têm essa noção? Vocês tinham essa noção que se eu deixasse uma placa aberta ia crescer toda aquela bicharada? Não, né? As pessoas não têm essa noção. Aí vocês imaginem um tanque de fermentação aberto com tudo aqueles bichos ali dentro. Como é que vai saber qual que é o bicho certo que devia ter crescido ali mesmo? Por isso, depois já vou chegar nessa outra parte que eu quero contar para vocês. Então, aqui, ó, de 6 a 5.000 anos atrás, antes de Cristo, surgem as cerâmicas, e aí a arte do cozimento, da fermentação, do armazenamento. 3.000 anos antes de Cristo, a produção de queijos e manteigas. 1.000 anos antes de Cristo, aí os romanos começam a guardar os alimentos na neve, e os judeus usam o sal do Mar Morto para conservação dos alimentos. Então, aqui surgem 2 novas formas de conservação, né, através da refrigeração e da salmoura, da salga, retirada de água livre. Essa imagem aqui, na verdade, que mostra que entre o nascimento de Cristo e 1.100 anos depois de Cristo, não houve grandes avanços na compreensão dos mecanismos envolvidos com a conservação e toxicidade dos alimentos. Então, pensa que durante todo esse tempo, o que se fez foi a mesma coisa, conservação dos alimentos quando tinha neve ou lá nos polos, o uso das jarras, né, para conservação do leite, do vinho, essa coisa arada toda. Então, aqui, ó, existem algumas referências bíblicas que registram que Moisés elaborou algumas leis que proibiam o consumo de determinados animais e vegetais. Eles tinham algumas noções de higiene, do tipo da importância de lavar as mãos antes das refeições, mas não se sabia exatamente para que isso acontecia, né? Então, lá no Antigo Testamento, nunca li essa parte do Antigo Testamento. Em 1095, houve, então, mais de 40.000 pessoas morreram por uma doença que eles chamavam de ergotismo. O que aconteceu? Consumiram cereais contaminados por fungos. Eles diziam, na verdade, que essa doença era causada pelas bruxas do Salém. Então, é uma história também lá, tanto que aí depois, em 1100, mais ou menos, é que começaram de novo os estudos sobre conservação dos alimentos. Aqui está o esporão do centeio, que é onde está o fungo, né? Esse fungo, quando consumido, ele causava uma contaminação e a pessoa acabava morrendo, então, por esse ergotismo. Aí, em 1600, foi inventado o microscópio, que era isso aqui. Pensem que isso aqui é desse tamanho assim, ó. Esse não era como é hoje, né? Um negócio desse tamanho. Era uma pecinha assim. Aqui tem uma lente, e a partir dessa lente se conseguia ver os micro-organismos. Então, observaram aqui a existência de organismos minúsculos que até então não sabiam que existia. Todas as doenças causadas até então, se dizia que eram castigos divinos, né? Era qualquer coisa, mas micro-organismo é que não era. Tá, não é isso que eu quero mostrar. Aí eu quero mostrar aqui. Então, aí começou aquela discussão de... Bom, existem micro-organismos, existem organismos minúsculos, eles chamavam de animáculos. E esses animáculos vêm de onde? Não sei se vocês lembram lá do ensino médio de vocês, que existia sempre uma discussão de qual a origem da vida. E aí teve por muito tempo, não se sabia de onde os animais ou as pessoas vinham, né? Até que se descobriu, então, que os seres superiores, plantas, joga-se semente, elas nascem, animais nascem de uma mãe, né? Enfim, aí se descobriu, então, que os seres vivos superiores, essa loucura da geração espontânea, os seres superiores nascem de um ser pré-existente. Mas aí veio, então,
Cadê? Veio, não está aqui o nome dele, veio Anthony van Leeuwenhoek, que foi a pessoa que descobriu, que observou pela primeira vez os seres vivos microscópicos. Esse cara, ele viu isso e aí, então, como agora vamos ter que descobrir de onde nascem, de onde surgem os microscópicos, os seres microscópicos. Então, assim, os seres superiores já se sabe que só surgem a partir de outro pré-existente, o que eles chamavam isso de biogênese. Entretanto, os animáculos, que eram os micro-organismos, surgem a partir de geração espontânea. Esse era o consenso nessa época aqui, em torno de entre 1600 e 1700. Então, os cientistas da época começaram a tentar desvendar esse mistério e entender se os micro-organismos também poderiam se enquadrar na teoria da biogênese ou se eles estavam, de fato, enquadrados na teoria da geração espontânea. E esse, embora pareça ser um conceito irrelevante, ele é importante e até hoje muita gente não entende. Por quê? Se eu tiver um alimento aqui, por exemplo, e esse alimento contamina, como que... quer dizer, se esse alimento tiver estéril, ou se esse alimento foi pasteurizado, enfim, ele só vai contaminar se ele não foi bem pasteurizado. Só pode ter micro-organismo aqui se tinha um pré-existente. Consegue entender isso? Só que nessa época aqui, isso não era um conceito que existia. Então, as pessoas achavam que tinha ali um micro-organismo, tinha ali uma carne, por exemplo, que é esse caso aqui, tinha ali a carne, e tendo essa carne, os micro-organismos surgiam ali, a carne apodrecia. Aí veio esse cara aqui, Francesco Redi, e ele fez um experimento muito simples. Ele queria mostrar que a carne apodrecia se as moscas entrassem em contato com essa carne. Então, ele fez esse experimento aqui, ó. Tinha 2 frascos, tinha esse aí era de antes ainda, que se você tinha um maluco lá que dizia que se você deixasse por 21 dias roupas sujas em um ambiente escuro e úmido, dali surgiam os ratos. Realmente surgiam os ratos, né? Deixa 21 dias uma roupa suja num canto para ver se não tem rato, barata, mosca, aranha e sei lá mais o quê. Mas eles entendiam que os ratos surgiam daquela roupa suja, que eram o que eles chamavam de princípio vital, que aquela roupa tinha um princípio vital, aquela sujeira, e esse princípio vital é que dava origem aos ratos. Assim como os lagartos, jacarés, essa bicharada toda surgia da lama. E depois descobriram que isso não existia, né? E aí partiram para dizer que os micro-organismos é que surgiam do nada. Aí o Red fez esse experimento, então. Carne com as larvas, carne em frasco aberto, as moscas sentavam nessa carne, depositavam seus ovos, surgiam as larvas, né? Um tempo depois. Carne com frasco fechado, as larvas não apareciam aqui, obviamente por pouco tempo, né? Porque se deixasse mais tempo, não apareceriam larvas, mas a carne ia apodrecer, porque não estava cozida, né? Mas, enfim, esse foi um experimento que mostrou que as larvas só surgiam se umas moscas depositadas, sem os seus ovos ali. Aí teve um outro cara aqui, um pouquinho depois, quase 100 anos depois, que fez um experimento muito parecido. Ele ferveu caldo de carne e deixou esse caldo de carne bem fechado por bastante tempo, abriu o caldo de carne e só depois de aberto é que os micro-organismos cresceram. Enquanto o caldo de carne estava fechado, não houve crescimento nenhum. Então, ele mostrou que a fervura, que é o princípio da pasteurização de hoje, né? Você aquece, elimina os micro-organismos presentes ali, que é o que o pessoal que produz a cerveja não faz, deveria de fazer, né? Coloca todo o seu produto ali, aquece por um tempo em que não se deteriore o sabor do produto, mas que seja capaz de destruir os micro-organismos presentes. E aí, isso é a pasteurização, né? Depois, introduz só a levedura responsável pela fermentação. Esse seria o correto. Mas como não se faz isso, então se tem uma mistura de tudo que é bicho aqui. Então, aqui, ó, o Spallanzani fez o quê? Ferveu um frasco com caldo de carne,
Deixou esse frasco fechado por um tempo, não houve crescimento microbiano. Abriu esse frasco, as bactérias caíram ali dentro, e aí começou a crescer, começou a apodrecer aquele caldo de carne. No mesmo tempo, esse outro cara aqui, chamado John Needham, fez um experimento muito parecido. Ele ferveu o caldo de carne, deixou esse caldo de carne aberto, os micro-organismos cresceram aqui. Por que eles fizeram experimentos diferentes, mas ao mesmo tempo? Quando o Spallanzani fez esse experimento, disseram que nessa fase aqui, em que o frasco estava fechado, não houve crescimento, porque o princípio vital não tinha sido deixado entrar. Quem era o princípio vital? O ar. Então, assim, não tinha ar, por isso que não tinha crescido o micro-organismo. É assim que eles entendiam. Mas não que eles entendessem que não tinha micro-organismo aqui. Entenderam a diferença? Prestar atenção? Ó, presta atenção. Eles acharam que o ar era importantíssimo, que se não tivesse ar, não ia crescer o que estava aqui dentro. Mas não cogitaram a possibilidade de que tudo que estava aqui dentro tinha sido morto. Porque eles entendiam que não importa se tinha ou se não tinha micro-organismo ali, eles iam crescer do nada. O caldo de carne é que eles iam surgir do caldo de carne, mas não de um que já existia. Entenderam a diferença? E aqui, esse daqui realmente, claro que cresceu, ele nunca fechou. Então, mesmo ele tendo fervido e matando os micro-organismos que estavam dentro desse frasco, como ele deixou aberto, os micro-organismos caíram aqui e cresceram igual. Ele não teve essa fase aqui, ó, da tampinha. Sim? Então, esses dois fizeram mais esses experimentos aí, com o negócio da fervura, mas aí ninguém acreditou neles, por quê? Ah, não, mas aí você não deixou o princípio vital entrar. E o outro, tá, mas você deixou o princípio vital entrar, mas também estava aberto, os micro-organismos do ar caíram todos ali, seguiu a briga, nada resolvido, como é que é? Tudo terminado, mas nada resolvido, né? Eis que esse cara aqui, Nicholas Appert, pouquinho depois, né, aqui, ele fez um experimento utilizando frascos de vidro hermeticamente fechados. Então, o que ele fazia? Ele colocava o alimento dentro de um frasco, fervia o frasco com o alimento e aí deixava esse frasco conservado por muito tempo e não crescia nada ali. Até hoje, isso é utilizado e se chama de apertização. Não sei se vocês já ouviram, mas se não ouviram, guardem essa palavra. Appert, Nicholas Appert, de apertização. A apertização é, na verdade, nada mais do que fechar hermeticamente um determinado frasco com alimento dentro e depois submeter esse frasco a uma pasteurização. Todos os alimentos enlatados que nós consumimos hoje seguem o mesmo protocolo de apertização do Nicholas Appert, que foi inventado em 1809. Pensem, o tempo atrás que foi inventado e ainda se usa. Para encerrar o caso de vez, até eu me assustei. Prof, entrou uma abelha aqui, eu tenho pavor de abelha. Achei que eu tinha te assustado isso. Para encerrar o caso, então, em torno de 1800 e meados de 1800 aí, surgiu no mundo um cientista chamado Louis Pasteur. O Louis Pasteur, ele resolveu muitos dos problemas da época, porque ele era um estudioso bem conceituado, né? E ele, então, demonstrou essas coisas aqui. Primeiro, aqui está o experimento que eu não escrevi aqui, mas primeiro ele encerrou o caso da abiogênese, provando que, sim, todos os micro-organismos surgem de outro pré-existente, assim como seres superiores. Então, a geração espontânea, nesse momento, parou de existir. Como que ele fez esse experimento? Todo mundo estudou isso no ensino médio, que eu sei. Ele pegou um frasco, ferveu esse frasco, só que o que ele fez de diferente do Spallanzani? Lembra que o Spallanzani ferveu e fechou o frasco e aí faltou o tal do ar? Faltou o tal da energia vital? Olha o que ele fez. Ele fez um gargalo, como se fosse que as pessoas chamam de pescoço de cisne, né? Quando contam do experimento dele. Ele fez esse gargalo, ele dobrou o vidro
e fez um gargalo com essa curva. Essa curva, o que ela faz? Ela faz com que ela permite o ar entrar, então o tal da energia vital entra dentro do frasco, só que entra a energia vital, mas não entram os micro-organismos porque eles ficam depositados aqui, porque eles têm essa curva, né? Então ele fez isso, manteve esses frascos, ele levou lá para os Alpes, não sei de onde, manteve esses frascos fechados por bastante tempo, nada aconteceu. Tudo naquela época era levado para a Sociedade Real de Londres. Então, ele levou os frascos para a tal da Sociedade Real de Londres, porque lá é que tudo era aprovado. Levou para lá, e quando chegou lá, ele manteve alguns frascos com a mesma curvatura, e outros frascos ele quebrou o gargalo. Quebrando o gargalo, deixou o frasco exposto ao ar, e aí sim os micro-organismos que estavam em suspensão no ar se depositaram no líquido, no caldo de carne, e por um tempo depois, houve crescimento microbiano, quer dizer, o caldo de carne apodreceu, deteriorou, enquanto que aquele frasco que se manteve com o gargalo íntegro, não houve crescimento, naquele frasco não houve crescimento microbiano. Assim, encerrou-se a discussão de biogênese e abiogênese, e ele realmente provou que só houve crescimento microbiano aqui porque houve um micro-organismo pré-existente que estava no ar, né? Ele existia no ar, caiu ali no frasco e então começou a crescer. Isso daqui é o que deu esse procedimento de aquecer o frasco, né? Deu origem ao que hoje nós conhecemos como pasteurização, né? Que é um processo desenvolvido, descoberto por Pasteur, que faz com que os micro-organismos presentes em um determinado ambiente, seja ele líquido ou sólido, em um alimento normalmente é para isso que se usa, todos eles sejam destruídos e depois você pode fazer o que quiser a partir de então. Você pode manipular os micro-organismos que podem ser inseridos naquela cultura, né, naquele ambiente. Bom, então, como ele era muito esperto, chamavam ele para desvendar todos os mistérios. Ele demonstrou, então, que o azedamento do leite era causado por micro-organismos. Quer dizer, o azedamento do leite é usado para fazer o que hoje? O que se faz? Queijo, exatamente. O queijo, puína, e sei lá, tem mais quantos nomes, né? Iogurte também é o azedamento do leite, né? Então, foi ele que demonstrou que quem faz isso são os micro-organismos. Hoje a gente direciona e diz assim, eu quero que esse iogurte seja feita com esse micro-organismo, com essa bactéria, com lactobacillus, e não com qualquer um que está azedando o leite lá, né? Na estrebaria. Em alguns locais, ainda quando o leite azeda, as pessoas usam esse leite azedado naturalmente para a fabricação de alimentos, queijo, ou como é aquela coisa que é um doce? Que é com Ambrosia? Ambrosia, né? Tem gente que ainda usa. Azedou o leite, faz ambrosia. Certo ou errado? Não sei, porque quando o leite azeda naturalmente, você não sabe. O quesco também, isso aí. E o quesco é bem bom, né? Ai, chegou até me dar vontade de ir para Panambi comer quesco. Quando você azeda o leite, quando o leite azeda naturalmente, você não sabe por qual micro-organismo. Pode ter sido por coliformes. Coliformes não são do bem, né? Mas algumas pessoas usam. Mas a ambrosia, então, o que acontece? Quando você cozinha, aí, ó, bem isso, tu mora em Panambi? Ai, eu adoro o quesco de Panambi, é bem bom, dá vontade de ir aí só comer quesco mesmo. Agora a gente tem ido muito a Panambi para ir no Bendito Café. É 1 e 2, o pessoal quer ir para Panambi no Bendito Café. O que eu tava falando mesmo? Bom, coisa de quê? Burguês. Eu não sei se é de burguês, mas é bem bom. A tua avó, mas então como é que vamos chegar na tua avó para comer o quesco? Aí eu acho que tu vai ter que pedir para tua avó e mandar uma aqui para Palmeira, então vai ficar mais fácil. Não é nada. 50 conto. Bom, muito bem. Seguindo o baile aqui do nosso negócio, então.
Então, a pasteurização faz isso, né? Seleciona os micro-organismos que vão ser utilizados na produção daquele alimento ou mesmo elimina aqueles presentes naquele alimento para impedir a deterioração ou transmissão de micro-organismos patogênicos. E aqui, em 1960, ele utilizou o calor para destruir os micro-organismos indesejados no vinho e na cerveja. Então, já deixa tu falar, José. O que ele fez aqui? Olha só. Ele tinha uma vinícola que estava produzindo um vinho e o vinho azedava. Toda vez que ele produzia vinho, o vinho azedava. Chamaram o Pasteur e aí o Pasteur disse, ok, aquece o suco de uva a uma determinada temperatura, que não mude o sabor, que não pode ser um vinho cozido, né? Que não mude o sabor e depois acrescenta somente os levedos que te interessam. E a partir daí, a produção de vinho e cerveja tomou um outro rumo também e não era mais feita à la volonté, né? Do jeito que... Fala aí, José. Profi, eu queria saber o seguinte, tem algumas variações de queijo, né? Tem Uhum. Gruyère, tem vários tipos, Rockefeller e tal. Essa diferença da cor do queijo se deve pelo leite ou pela variação de bactérias? Pela variação, no caso dos queijos, a maioria das vezes são fungos. Tipo, gorgonzola, penicillium, o queijo brie, por exemplo, o camembert, que é aquele branquinho. Aquela camadinha branca é uma levedura, é cândida. Deixa eu ver qual outro. Normalmente são fungos que são inseridos ali, acrescentados ali, obviamente, o tipo de leite influi, né? Por exemplo, sei lá, tem leite de cabra, leite de vaca e leite de, sei lá qual é outro bicho. O leite interfere também, porque o sabor, quantidade de gordura, teor de gordura, de proteína é diferente. Mas quem dá aquele sabor bem característico são os fungos. Aqueles veios verdes do queijo gorgonzola é fungo. Eles são, inclusive, introduzidos assim com injeções, né? Você pode ver que tem o veio bem certinho de onde o fungo foi introduzido. Aí dá aquele sabor forte do gorgonzola. Já o outro, que é o camembert, o brie, por exemplo, são aspergidos as leveduras na superfície e aí eles precisam ficar um tempo maturando. No caso, o brie, o camembert, por exemplo, se passar, sei lá, ele precisa ser consumido com 20, 30 dias no máximo depois da produção, senão ele começa a ficar muito forte, fica com aquele gosto de amônia muito forte que é produzido pelo fungo. Então, esses queijos, normalmente, o que faz a diferença entre eles são fungos. Alguém escreveu alguma coisa aqui? Ah, mas a tua avó faz o queijo para uma padaria, é isso, Arthur? Esclareça? Então, que não precisa ir na casa da tua avó para comer o queijo, que é o melhor da cidade dela. Sumiram agora, não vamos responder. Ah, achei que ela fazia um queijo para vender na padaria da Nina. Já estava misturando todas as conversas e fiz um queijo na padaria da Nina. Não, prof, eu trabalho na padaria Nina. Ah, tá, Cleonice. Sim, e daí eu faço queijo lá. Ah, tu faz queijo? Sim. E é bom também. É o melhor da padaria Nina, de Panambi. Ah, então vamos lá na padaria Nina, então. Isso, vai lá. Então tá. Ok, entenderam quem é o Pasteur? Ou quem foi o Pasteur e qual a importância dele na conservação de alimentos? Não só conservação, né? Conservação e produção de alimentos. Ele é muito importante, foi muito importante aí. Prof, eu só tenho uma dúvida. Tem gente que compra leite pasteurizado. Imagino que basicamente hoje em dia quase todos são, né? Eles têm um certo processamento. Mas tem uns que são vendidos com esse nome específico, tipo, como se ele fosse um leite diferenciado por conta disso. Nesse leite, eu posso acreditar, né, que eles fazem um tipo de conservação de maneira que não tenha nenhum micro-organismo. Tá, pera, deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Tu quer dizer que são dois tipos... Repete a primeira parte, que eu acho que eu não entendi direito. Porque assim, eu sei que os leites, eles são pasteurizados. Sim.
Porém, tem empresas que vendem leite que tem escrito nele pasteurizado como se essa fosse uma diferença, né? Ele fosse, não sei dizer a palavra certa, mas como se ele fosse mais pasteurizado que o normal. Ah, na verdade, assim, ó, toda empresa, a pasteurização é um processo que aquece e resfria imediatamente, sendo que esse aquecimento é uma temperatura que não possa mudar o sabor do alimento. Isso define a pasteurização. Existe uma pasteurização clássica, que é de 62 graus por 20 minutos, meia hora, não lembro direito o tempo, mas assim, é uma pasteurização clássica. Mas cada empresa desenvolve a sua metodologia de pasteurização. Exato. Desenvolve a sua metodologia de pasteurização. Algumas pasteurizações, de fato, eliminam todos os micro-organismos. Então, tem ali que o colega escreveu, a UHT, que é Ultra High Temperature. Então, tipo assim, o que faz nessa pasteurização aí? Faz um super aquecimento por um tempo muito curto e depois resfria imediatamente. Tem também a HTTL, que é uma ultra temperatura por um tempo muito menor de tempo. Tem vários tipos de pasteurização, a gente vai ver isso mais para frente, que vão ser feitas por empresas, cada uma faz a sua diferente, algumas nem revelam exatamente qual a metodologia bem certinha, porque assim, ó, isso vai definir qual é o tempo de vida que esse produto vai ter na prateleira. Então, por exemplo, qual a diferença entre você ter aquele leite de saquinho, por exemplo, que precisa ficar conservado em refrigeração ainda, mesmo tendo sido pasteurizado, e o de caixinha, que é o HT. Pasteurizado só por aquela pasteurização tradicional de 62 graus, ele mata os micro-organismos, mas não necessariamente todos. Porque não é uma esterilização, é uma pasteurização. Quer dizer, você reduz a carga microbiana a um nível tão baixo que esse produto possa ficar exposto a uma temperatura baixa. Lembra que eu falei antes dos obstáculos? Então, você ofereceu um obstáculo que foi a pasteurização. Você oferece um próximo obstáculo, que é a refrigeração, e nessa condição ele pode ficar por um determinado tempo. Mas depois ele já perde a validade. Já o de caixinha, não. Ele foi submetido a um processo de pasteurização muito mais eficiente e, por isso, ele pode, hermeticamente fechado, naquela caixa que por dentro tem alumínio, inclusive, né? Não é alumínio, é um tipo de alumínio, assim. Pode ficar ali conservado por mais tempo, 6 meses, às vezes, né? Então, existe realmente um ultra pasteurizado de um pouco pasteurizado. É uma diferença que existe. Mas, assim, nenhum leite, eu não sei exatamente de qual tu tá falando, mas, assim, nenhum leite não pasteurizado pode ser comercializado hoje, né? O que a gente vê muito é nas feiras, os leites sendo comercializados sem nenhum tipo de pasteurização nos litros ainda, né? De PET, assim. Esse é ultra. Esse sim. E ainda tem mais um agravante. Ele é comercializado no PET, sem pasteurização e fica exposto no sol, né? Que aí, assim, tem a carrocinha, a caminhonete, e o leite fica ali, aquele sol batendo. Eu chego a me dar um ruim quando vejo aquilo. Mas, né? Cada um sabe do que come. E não é permitido. Legalmente não é. Mas a gente vê isso muito ainda, né? E normalmente o que acontece? Quando o produtor não consegue vender o seu leite para as empresas, compra leite e leva queijo, bem assim. Quando o produtor não consegue vender o seu leite para a empresa, tipo, sei lá, Parmalat, tô pensando, acho que nem existe mais, né? LG, assim, aí ele acaba tendo uma segunda via, né? E essa é uma via, mas ele já não conseguiu vender o seu leite para a empresa, por quê? Porque não atendeu aos requisitos exigidos por aquela empresa, né? Normalmente é contagem de bactérias, contagem de célula, tem algumas coisas aí que são indicadores de qualidade do leite e a empresa só compra se aqueles indicadores forem cumpridos. Então, se esse produtor não consegue vender para aquela empresa, imagina vender para a gente no PET, ali na... Eu sou contra, mas também sou contra comprar, né? Então, eu não compro, mas... Aí tem gente que diz assim, então, o que é melhor? É você comer bactéria ou você comer soda e não sei mais que, né? Eu, como não sou química, sou microbiologista, prefiro comer soda a comer bactéria, mas quem queira comer o que quer, né?
Bom, não sei se eu te respondi, Isa. Talvez se um dia você enxergar isso de novo, você pode... Eu vou pesquisar sobre a outra fermentação, a UT, alguma coisa que a senhora falou. UHT. UHT. Vou procurar sobre ela, porque para mim parece meio fajuto isso, sabe? Tipo, vender um leite com um título pasteurizado. Tá, mas todo leite é pasteurizado. Qual que é a diferença no seu leite? Mas é o tipo de pasteurização. Então, esse tipo de pasteurização tem uma metodologia diferente, e aí ele realmente dá uma conservação, oferece uma conservação por mais tempo. Sempre que se a temperatura for acima de 100 graus, a chance de eliminar micro-organismos que são resistentes ao 62 é maior. Então, por exemplo, Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis é uma bactéria resistente à pasteurização normal. Se essa vaca, né, essa vaca aí, né, que deu esse leite, tinha Mycobacterium tuberculosis, não, bovis, tinha tuberculose, você pode estar consumindo um leite contaminado com micobactéria. Então, esse tipo de pasteurização, ele realmente tem alguns micro-organismos que são eliminados da pasteurização normal e outros que não. Esse é o diferencial, assim, dos dois tipos. O HT Ultra e tem o High. HST. High. Não me lembro. Mas tem uns 3 tipos de pasteurização além da pasteurização normal. A gente vai ver isso mais para frente, com os nomes certinhos. Obrigada, prof. Tá bom. Fala, Robson. Professora, eu tenho uma dúvida aqui, só que eu não sei como é que eu vou explicar. Assim, o leite, a gente fala leite cru, né? Eu falo, pelo menos. É o leite da feira e tudo mais. Ele tem um período antes de azedar, certo? Assim, certo. Saiu da vaquinha e tal, ficou lá, suponhando que estava fechado. E daí o que acontece? Eu estava lendo, não lembro agora, faz um certo tempo, que tem um problema o seguinte, as empresas de leite, por exemplo, não vou citar nomes, mas sem ser as multinacionais, empresas de leite regionais e tudo mais. Elas compram de produtores, alguns produtores locais e tudo, né? Que são empresas menores e tudo. Então, eu estava lendo uma notícia que é o seguinte, o produtor que vendia lá para uma empresa X, né, o leite in natura, a empresa ficava responsável por pegar o leite no transporte e tem que ter o armazenamento, né, numa temperatura certa, né? Então, ele pegava lá, o produtor deixava lá no galpão, não sei aonde, lá resfriado, chegava o caminhãozinho e colocava o leite lá para levar para a empresa para fazer o processo e tudo mais. Só que eu não lembro direito se era a empresa ou o dono, que o motorista lá, enfim, eles desligavam o caminhão alguns períodos, né? Desligavam o refrigerador para economizar energia do gasolina, enfim. Então, o leite não chegava azedo já. Ele chegava, não sei, pré-azedo, não sei se existe. Pré-azedo ficou bom, né? Então, assim, aí a Anvisa descobriu, pegou, interditou tudo lá, mas, enfim, era isso que eu queria falar, porque esse tempo do leite azedar, ele pode variar muito, assim, porque isso acontecia, né? O leite chegava lá, digamos assim, olhando, né? Tava bom e tudo, mas depois de pasteurizar tudo, sei lá, estragava, não sei. Sim, na verdade, assim, existe por quê? Quando o processo é clássico para todos os lugares, né? O leite é extraído da vaca, mas cada passo do processo tem uma série de fatores que podem influenciar. Eu já trabalhei com isso em granja de controle de qualidade na produção leiteira. O que acontece? Primeiro, no momento da ordenha, tem toda a questão da higienização da vaca, do ambiente, né? Quer dizer, a vaca, quando ela entra, se for uma extração manual, é um procedimento. Se a extração for automática, é outro procedimento. Mas, assim, vamos supor que, contar de uma que eu fui, que é super
top, tá? Tem uma esteira, as vacas entram nessa esteira, tomam banho, a teta é lavada, né? O Uber é lavado antes da vaca entrar. Quando chega, cada uma das tetas é lavada com um produto específico também que é antisséptico. E aí depois a ordenha é colocada. Então, nesse caso, a extração do leite propriamente, ela não passa por mãos, não passa por frascos, ela sai direto da vaca e vai para esse container que tu falou aí, que é um resfriador, né? Dentro de um frasco de inox, que tem todo um procedimento para ser higienizado e onde a temperatura é mantida também refrigerada pelo menos a 4 graus. Se isso for feito adequadamente e se quando o coletor, que vai ser o caminhão do leite, chegar, ele realmente acoplar aquela mangueira de sugada ali, né? No local certo, e essa mangueira estiver higienizada e tá tudo higienizado, ok, beleza, a carga microbiana é baixa. Ainda assim, cada vez que esse container, né, ou esse refrigerador é esvaziado, é retirado uma amostra desse leite e é feita a contagem microbiana, que é a CBT, que chama contagem de bactérias totais. Esse CBT vai definir o preço do leite. Quanto maior o CBT, quanto maior a contagem de bactérias total desse leite, menor é o valor que ele vai ter para o produtor. Então, a empresa vai pagar mais ou menos a partir da qualidade desse leite. O que eu quero dizer com isso? Isso num modelo ótimo, né? Onde não teve interferência de mãos humanas, onde praticamente tudo é feito por máquina. O local dessa ordenha é todo de inox, todo de pedra. A higienização desse local é feita 2 vezes ao dia. Tipo assim, isso é um modelo de ordenha adequado, seguindo os padrões exigidos, e ainda assim o CBT não é muito baixo. Isso nós temos 2 produtores aqui em Palmeira que seguem esse modelo. Bom, o que eu quero dizer com isso? Digamos que esse caminhão recolheu o leite dessa propriedade, tá? Metade do caminhão foi dessa propriedade, com uma contagem bacteriana total baixíssima. Mas aí foi no outro produtor, e esse outro produtor, ele não tem essa estrutura toda. A contagem bacteriana foi mais alta. Por quê? Ele não tem essa coisa da higienização toda do ambiente, ele não tem a refrigeração, não sai direto do Uber da vaca para ir lá para o refrigerador, sei lá qual outro. O refrigerador, normalmente, ele tem uma pá que precisa ficar girando também para que a temperatura seja mantida homogênea em todo o produto, né? Se esse produtor não tem algum dessas coisas aí, provavelmente a contagem bacteriana total vai ser mais alta. Mas aí nós misturamos 2 leites, né? Já aconteceu isso aqui. A depender de qual é a característica de cada uma das fazendas por onde esse caminhão passa, a gente vai ter uma quantidade de bactéria maior ou menor, concordam? Então, o que vai definir o tempo que esse produto leva para azedar, como é para estragar, vai ser qual é a carga microbiana desse caminhão, vamos supor, né? Desse lote de leite. Se a carga microbiana for baixa, o tempo vai demorar mais. Se a carga microbiana for alta, o tempo vai ser menor, né? Então, não existe um tempo específico. O que existe é um tempo a depender de uma série de condições que a gente vai estudar depois, mas depende da temperatura, qual esse produto foi submetido durante o transporte, qual era a temperatura, por exemplo. Se durante a noite que ficou desligado o refrigerador era uma noite de 40 graus, é uma coisa. Se era uma noite de 7 graus, é outra coisa também, né? Então, tudo influi nesse tempo. Mas, sei lá, umas 48 horas, por exemplo, o leite já vai estar azedo, não vai ter como passar disso, em temperatura de acima de 20 graus, por exemplo. Se for abaixo de 20 graus, vai demorar mais tempo. É isso mais ou menos, Robson, que tu queria falar? Sim, sim. Isso é um problema muito sério mesmo. Tanto que as empresas, por isso que eu disse, algumas fazendas, algumas granjas, não conseguem entregar o seu leite.
Não conseguem entregar porque justamente essa contagem dá muito mais alta do que a permitida. E isso que a legislação deu uma apertada agora, né? Diminuiu ainda mais um pouco isso. Os produtores não gostam, né? Porque eles também não entendem o quanto disso é importante para que a empresa tenha o seu lucro depois, né? Gente, já é 10 horas, né? Bom, vamos terminar aqui então. Aqui só para falar que as guerras influenciaram muito nas mudanças nos hábitos alimentares e também na conservação, na forma de conservação dos alimentos. As mudanças nos hábitos alimentares, aquilo que a gente falou antes, né? Não produzo mais meu alimento, agora eu compro ele, então eu preciso que ele esteja em condições de suprir a minha necessidade nutricional, mas também de não me causar nenhum dano, né? Não causar nenhum dano à minha saúde. A era espacial, então agora existem também aqueles esquemas de alimentos em pó, alimentos em cápsula, né? Isso daí ainda acho que vai evoluir muito para positivo ou negativo, né? Porque evolução nem sempre é positiva, evolução é só uma mudança. Então a gente não sabe se essa evolução vai ser boa ou vai ser ruim. E segue-se estudando, né? Microbiologia dos alimentos com o intuito de cada vez acrescentar novas possibilidades de formas de conservação, assim como de produção de alimentos. Quando a gente fala em novas pesquisas, agora, por exemplo, o que se tem pesquisado muito é a irradiação, formas de conservar o alimento irradiando. Então, coloca-se ele, ou luz ultravioleta, por exemplo, né? Submete-se o alimento à luz ultravioleta, frutas, legumes, verduras, por exemplo, que não podem passar. Porque a gente tem que pensar assim, alguns alimentos podem ser aquecidos e não mudam o seu sabor, não mudam a sua cor, né? Não mudam as características organolépticas dele. Já alguns não podem. Como que eu vou conservar uma laranja, por exemplo, por mais tempo? De que maneira? Vou cozinhar a laranja? Não vai dar. Agora, se eu irradiar, posso irradiar com césio, sei lá, tem algum, claro que em concentrações baixas, né? Tem algumas formas, então, de conservar e eliminar os micro-organismos da superfície sem que haja um Chernolanche pode ser Césio-147, perigoso. Mas existem outras formas, então, agora que não só a pasteurização. Eu acho que a partir daqui, então, a gente vai falar na semana que vem, porque senão a gente vai passar muito da nossa aula. Ok? Então, assim, ó, gente, deixa eu voltar para cá. A nossa aula prática, então, hoje a gente não faz nada, porque eu vou esperar a turma da biologia que vai começar semana que vem. Essa semana foi feriado, eu não tive aula com a biologia na terça. Semana que vem eu tenho aula teórica com a biologia. E daí na quinta, depois da nossa aula prática, eu explico para vocês o que a gente vai fazer na teórica, certo? Aí eu vou explicar direitinho como vai ser feito o projeto. E também eu vou mostrar o laboratório, enfim. A nossa primeira aula prática, então, já vai ser semana que vem. Certo? Foi um prazer ter estado com vocês nessa manhã, então, ensolarada. E tá mesmo, meio ensolarada. Fechou. Alguma dúvida? Querem falar-me algo? Tudo certo? Não, né? Tudo certo, então. Então, bom dia para vocês. Divirtam-se no primeiro dia de aula da quinta-feira. Até a semana que vem. Beijo. Até de tarde, Fê. Tchau. Tchau. Tchau.